No vídeo de hoje, vamos falar sobre polígonos, mais especificamente sobre as características iniciais dos polígonos. Polígonos são figuras geométricas formadas por segmentos de retas. Vamos começar falando dos elementos de um polígono. Vamos desenhar aqui um polígono qualquer para exemplificar esses elementos. Então, temos este polígono aqui. Quais são os elementos que podemos ter em um polígono? Em primeiro lugar, temos os vértices. Os vértices são essas quininhas que temos aqui no polígono, representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, neste caso, temos os vértices A, B, C, D e E. Outros elementos que temos nos polígonos são os lados. Os lados são os segmentos que ligam os vértices dos polígonos. Neste caso, temos os segmentos AB, BC, CD, DE e AE. Poderia ser escrito EA, não tem problema. Outros elementos que temos nos polígonos são as diagonais. As diagonais de um polígono são formadas ligando os vértices que não formam lados. Então, se ligarmos, por exemplo, o vértice A com o vértice C, nós não formamos um lado, então nós formamos uma diagonal. Então, sempre que ligamos vértices que não vão formar lados no polígono, nós temos então uma diagonal do polígono. Neste caso, neste polígono que estamos exemplificando, temos as seguintes diagonais: AD, AC, BE, BD e CE. Outros elementos que temos num polígono são os ângulos internos. Podemos representar os ângulos internos com letras gregas minúsculas ou com o símbolo do vértice em que ele se encontra com um acento circunflexo em cima. Então, neste caso, temos os seguintes ângulos internos. No vértice A, temos o ângulo interno alfa ou o A maiúsculo com o acento circunflexo. No vértice B, temos o ângulo beta ou o B maiúsculo com o acento circunflexo. No vértice C, temos o ângulo gama ou C maiúsculo com o acento circunflexo. No vértice D, temos o ângulo interno delta ou D maiúsculo com o acento circunflexo. E no vértice E, temos o ângulo interno epsilon ou E maiúsculo com o acento circunflexo. Então, podemos representar os ângulos internos dessas duas formas. E, por fim, temos os elementos chamados de ângulos externos. Os ângulos externos eles ficam fora do polígono. E, para localizar eles, devemos primeiramente prolongar cada um dos lados. Então, cada um dos lados aqui será prolongado, alongado, para podermos construir os ângulos externos. Então, vamos projetar cada um dos lados aqui. Agora, iremos marcar os ângulos externos.
E vamos representar da seguinte forma. No vértice A, o ângulo externo nesta posição, vamos representar por EA, ou seja, o externo do vértice A. No vértice B, vamos chamar de EB, externo do vértice B. No vértice C, vamos escrever EC, ou seja, externo do vértice C. No vértice D, vamos escrever ED, ou seja, externo do vértice D. E no vértice E, vamos escrever EE, ou seja, o ângulo externo do vértice E. Então, estes são os elementos iniciais que temos em um polígono. É claro que, dependendo da quantidade de vértices, teremos mais ou menos lados, mais ou menos diagonais, mais ou menos ângulos internos e ângulos externos. Depois de falarmos dos elementos dos polígonos, vamos conhecer agora os nomes dos polígonos. Neste caso, vamos mostrar os nomes dos polígonos de 3 lados até 20 lados. Não temos polígonos com um lado e nem polígonos de 2 lados. O menor número de lados em um polígono é 3. Então, temos a seguinte tabela de nomes. Número de lados, 3. O nome do polígono, triângulo. Com 4 lados, quadrilátero. Com 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, um decágono. 12 lados, dodecágono. 13 lados, tridecágono. 14 lados, tetradecágono. 15 lados, pentadecágono. 16 lados, hexadecágono. 17 lados, heptadecágono. 18 lados, octodecágono. 19 lados, eneadecágono. E 20 lados, icoságono. Outro tópico que iremos abordar é sobre o perímetro. O que é o perímetro de um polígono? Em um polígono, o perímetro é a soma das medidas de todos os lados. Então, temos este polígono aqui. Com os lados 3, 4, 6, 7 e 6. O perímetro é a soma de todos esses lados. Portanto, o perímetro P será igual a 3
mais 4, mais 6, mais 7, mais 6. Totalizando 26, ou seja, P igual a 26, sendo então o perímetro para este polígono igual a 26. Vamos falar também sobre polígono convexo ou não convexo. Vamos desenhar aqui um polígono convexo. Temos este exemplo que está sendo construído aqui. E aqui ao lado, vamos desenhar um polígono não convexo. Como podemos diferenciar um polígono convexo de um polígono não convexo? Vamos fazer esse simples procedimento. Vamos traçar retas nos polígonos. Então, vamos pegar aqui o polígono convexo e vamos traçar retas passando por ele. Então, podemos traçar todas essas retas aqui. Observem que, à medida que construímos essas retas, elas entram no polígono e saem apenas uma vez. Então, entram no polígono e saem. Se isso acontece, se nós não conseguimos localizar um ponto em que a reta entre e saia mais de uma vez do polígono, então este polígono é convexo. Por isso, podemos classificar este nosso primeiro polígono como convexo, pois todas as retas que traçamos nele entram apenas uma vez e saem apenas uma vez. Já neste outro exemplo, que chamamos de não convexo, podemos perceber o seguinte: se nós traçarmos retas aqui na parte de cima, podemos perceber que elas vão entrar e sair apenas uma vez. Mas não é para este ponto que devemos olhar. Devemos perceber que na parte de baixo podemos traçar uma reta que vai entrar e sair do polígono e depois vai voltar a entrar e sair do polígono. Observem aqui essas intersecções que estamos destacando. Da esquerda para a direita, ó. A reta entra no polígono, sai do polígono. Entra de novo no polígono, sai do polígono. Então, se percebemos que uma reta, pelo menos, faz isso, já podemos classificar o polígono como não convexo. Então, embora existam retas que vão entrar e sair do polígono apenas uma vez, devemos localizar em que parte teremos uma reta que vai entrar e sair do polígono mais de uma vez. Então, quando constatamos que existe uma reta que entra no polígono e sai dele mais de uma vez, podemos classificar o polígono como não convexo. Este foi nosso vídeo de polígonos, características iniciais. Espero que tenham gostado e até a próxima!